Programa Cidade 97. Um show de informação. Hernani Linhares, o secretário do povo. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora meio-dia, mais 3 minutinhos, meio-dia e 3. Programa é o Cidade 97. É aqui, pela sua Rádio Voz FM, a rádio que ouve você. Mas olha, gente, hoje, com muito carinho, né, recebendo, eu diria, esse amigo, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso aí de coach. É assim que chama, né, Cecil? Coach. Isso. Com o Dayan Siebra, e foi lá nesse curso de coach que eu vi o quanto o Ceceu ama aquela dupla Sandy e Júnior, porque na oportunidade, até hoje eu me lembro daquele mico, rapaz, a minha esposa e eu fizemos uma apresentação e era com uma música do grupo, você duvida, rapaz, eu fiz uma apresentação com a minha esposa, acho que tinha ali o quê? Umas 500 pessoas, né? Tinha. E Era essa mesmo. a música era da Sandy Júnior. Aí o Ceceu vibrando. Aí quando eu fui perguntar isso, não, porque eu amo essa dupla. Aí ele conhece as músicas, conhece a história. Nossa, que maravilha, né? Mas enfim, gente. Mês de setembro, além de ser um mês, né? Além de ser um mês em que é tratada essa questão sobre suicídio, prevenção a suicídio, que é chamado Setembro Amarelo. Além disso, também o setembro tem uma campanha Setembro Verde. O que é o Setembro Verde? Ele é dedicado à conscientização e à luta pela inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Então, o Setembro Verde ele tem um objetivo de reforçar a relevância do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrado todo dia 21 de setembro, tá? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui com o nosso amigo Ceceu. Ceceu, seja muito bem-vindo, meu amigo. Sinta-se em casa. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito grato, bom dia a todos. Grato pela acolhida, Hernani. Sintam-se todos acolhidos por mim, os ouvintes da 97,9, da Rádio Voz FM. Procurei essa rádio porque eu sei que aqui é o espaço que eu posso ter voz. Sim. E que seja uma entrevista bem produtiva e que o Cidade 97 goste do que eu tenho a oferecer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui do Ceceu, né? Quando a gente fala sobre... Antigamente tinha um termo errado, né? Pessoas portadoras de deficiência. E, na verdade, a gente não porta deficiência. A gente porta uma carteira, um relógio, um brinco, mas não uma deficiência, né? Então, foi mudada essa nomenclatura e agora é o chamado PCD, Pessoa com Deficiência. Então, quando você quiser fazer referência a alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, PCD, Pessoa com Deficiência. E aí, pessoas, né, se espelhando no seu exemplo. Bem, eu acredito que eu só faço o que Deus me concede para que eu faça. Uhum. E dentro disso, a gente vai construindo as vitórias e se superando a cada dia. Certo. Porque de onde é que veio a minha deficiência? Para que todos possam entender. Eu nasci com a paralisia cerebral. Uhum. E nasci com um pouco mais de quase 7 meses. Nem 7 meses eu tinha, de tão apressado que eu estava para vir para o mundo. E aí, na hora do parto, ocasionou uma paralisia cerebral que afetou a coordenação motora. Certo. Então, se afetou apenas a coordenação motora, o que não está dentro dessa limitação, eu faço. Eu danço,
eu canto com uma voz um pouco ruim, mas canto porque eu canto com o coração. E aí não afetou o intelecto e eu entrei na escola Arco-Íris, depois fui para a escola Luciano Feijão e em 2006 passei no vestibular da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Certo. E aí cursei direito, mas assim a teoria é uma e o mercado é outra, a realidade prática é outra. Uhum. Não estagiei em escritórios de advocacia e assim, como a arte sempre fez parte da minha vida, mesmo que eu advogasse, que eu defendesse, porque assim, ser pessoa com deficiência é também uma luta por direitos. Sim. Independente da profissão que você exerça. Então agora, com o meu projeto A Cadeira Colorida, que está em todas as redes sociais, eu uno o útil ao agradável. Uhum. Porque o direito, ele não vai sair da minha vida e está atrelado à poesia, à arte, ao contato com as pessoas que eu sempre quis. Eu quero tratar o meu público como se fossem pessoas da minha casa, Sim. claro, na medida do meu tempo. Mas eu quero dar esse feedback porque os meus artistas que eu admiro me tratam com respeito, com inclusão e sem distância. Uhum. Então eu quero nada mais fazer o que eu já atribuí, o que eu já assimilei, né? É como se fosse uma retribuição. Então, eu só faço o que eu posso, só dou o que eu tenho e só mostro quem eu sou, vivendo um dia de cada vez e agradecendo. Muito bom. Olha, a nossa ouvinte aqui, deixa eu ver aqui, Janaína. A Janaína pergunta assim, hoje sabemos que existem muitas empresas, muitos assuntos sobre acessibilidade. Mas na sua época que você cursou a faculdade, já tinha essas facilidades? Já havia essa facilidade de mobilidade ou não? Eu acredito que ao longo do tempo, como ainda hoje acontece, a sociedade vem se modificando. Inclusive, é uma luta que ainda hoje precisa ser celebrada, não apenas no mês de setembro, mas todos os meses do ano. E aí a minha página também tem essa missão, né? De lembrar dos nossos direitos, lembrar da nossa arte. Mas assim, só para você ter uma noção, a lei de acessibilidade, ela foi feita em 2000. Certo. Aí depois, em 2004, veio um decreto regulamentando essa lei. Ou seja, como era que a acessibilidade seria implantada. E nos prédios e nos locais, né? De uso público e privado. Aí o que é acessibilidade? Nada mais é do que a pessoa com deficiência poder circular, transitar por todos os espaços. E aí existia a lei determinando, depois em 2004 veio o decreto dizendo como é que essa lei iria se operacionalizar, né? Como é que ela seria posta na prática, quais as medidas, e ainda hoje, em 2023,
2023, a gente enfrenta a ausência de acessibilidade. Mas se eu deixasse de sair de casa porque não tinha acessibilidade, aí eu vivia no meu mundinho. Uhum. Só que eu penso sempre pro alto e com o pé no chão. Então, eu meto minha cara onde eu tiver que meter, com respeito, com dignidade e com esperança. Muito bem. A Célia Maria, ela está dizendo aqui, olha, o seu exemplo nos comove e com certeza influencia muitas outras pessoas a superarem os seus desafios. Muito grato pelo carinho, mas assim, é como eu falei, eu não me considero um exemplo, mas eu tenho valores, e aí esses valores vão tocando o coração de outras pessoas, e aí quem abraça a ideia está junto comigo. Eu quero ser um empenho, eu quero ter empenho e dedicação para ser um exemplo que possa tocar um coração e assim mover vidas. Muito bem. Eu estive dando uma passada, né, uma olhada aí nas suas redes sociais, nas suas plataformas, e eu percebo que a maioria dos seus recados, das suas mensagens, da sua linguagem, elas trazem assim uma poema ou uma poesia, é algo diferente, não é só dizer o que você quer dizer, mas parece que você quer, tipo, sei lá, mexer no sentimento da pessoa, né? Então, como é que surgiu também essa questão do desejo pela poesia? É poesia mesmo? É poema? Como é que é aquilo aí? É poesia, e quando for na forma de prosa, é prosa poética. E qual é a diferença da poesia para a prosa poética? É porque a poesia é feita em versos e estrofes. Certo. E a prosa poética é como se fosse um texto, só que você está rimando. Por isso que é prosa e poética. E esse é realmente o diferencial na minha página. Certo. Porque a informação a gente sempre tem, mas a diferença da minha página é a poesia aplicada à minha vida. Porque cada detalhe da minha página sou eu, mesmo que em pequenas facetas, certo, digamos assim. Mas esse é o primeiro projeto em que quem está à frente sou eu, e aí eu vou pegando só apoiadores. Mas assim, tudo ali foi idealizado por mim, e eu me sinto cada vez mais representado e contemplado com a receptividade que eu tô tendo, com a realização de fazer algo e sentir que eu tô ocupando o meu lugar e cumprindo o meu papel social, coisa que eu não me sentia realizado dentro da teoria do direito apenas. Certo. Só um minutinho. Pega aí, anote aí. E Ceceu, me diga outra coisa. Você, como tem um conhecimento jurídico, eu sei que você já falou, tanto falou para mim como já falou hoje aqui, que você não exerce a advocacia como uma profissão. Mas eu entendo que essa bagagem, esse conhecimento, esse saber jurídico, ele tem feito parte da sua vida, e você, de uma certa forma, tem utilizado isso para defender causas, para defender grupos, né? Então, sim, como é que é isso? Como é que você usa essas suas redes sociais e a aplicabilidade desse direito adquirido, desse conhecimento do direito, né? Então, o direito, ele entra somando com a arte, porque, como eu falei, tem a informação, né? Certo. Então, na minha página, que chama
a cadeira colorida, a gente tem alguns quadros. E os direitos entra no Saber Bem Direitinho, entra no PCD Luta, que é onde eu vou falar de pessoas que são exemplos, assim como eu, né? De empenho e luta, pessoas que ao longo da trajetória procuraram fazer o que podiam e trouxeram um novo significado. Aí eu vou falar também de outra parte que me compõe, que é o de ser uma pessoa com deficiência gay. E esse projeto também é diferenciado por isso, porque foi através dele que eu falei para a sociedade da minha orientação sexual. Não é uma questão de exposição apenas por exposição, mas são assuntos necessários a ser falados. Eu não quero discutir com quem pense diferente, mas eu acredito que tem pessoas que passaram pelo que eu passo, ou de um modo ou de outro, e precisam desse amparo. Estou dando esse amparo e estou sendo amparado pelas pessoas, de um modo geral. E aí também o direito entra no nossa bandeira luta, onde também vai ter, da mesma forma que os empenhos de pessoa com deficiência, eu vou retratar também a luta das pessoas que compõem essa comunidade, para a gente poder tentar, com o nosso empenho, demonstrar para todos que tanto a deficiência quanto a orientação sexual são apenas um detalhe do corpo. Só que o que a sociedade faz? Pega esse detalhe e reduz a pessoa. E aí a arte é a melhor maneira de chegar no coração de uma pessoa. E por que eu digo isso? Porque a arte, auxiliada ao carinho que eu venho recebendo desde que eu sou criança, da minha família e das pessoas que estão ao meu redor, foi que fizeram eu transpor. Mas assim, o preconceito, ele é social, ele está enraizado na cultura. Então, dentro de todo ser imperfeito, tem preconceito. Dentro de mim tem, dentro da minha família tem. E aí, chegou num momento da minha vida em que eu decidi, vamos usar isso ao meu favor para ressignificar essa realidade e ver se a gente consegue tocar o coração das pessoas e aí trazer esse amparo e esse apoio. Muito bom. O Antônio César, ele pergunta aqui, pergunte ao entrevistado, isso aqui é a sua opinião, tá? A pergunta eu vou botar do jeito que veio. Pergunte ao entrevistado, para ele, a maior deficiência é a física ou a do preconceito? É a do preconceito. Olha aí, gente, olha, isso aí é forte, viu? Isso aí é forte. Por isso que eu digo, a pergunta vai do jeito que veio, porque assim, olha, entendam bem. O ouvinte está perguntando o que é mais difícil. É você ter aquela deficiência física e acho que a maioria das pessoas ia dizer, não, rapaz, o mais difícil é ter essa como é que a gente chama? Limitação, né, de mobilidade. Mas ele pergunta, na sua opinião, né, o que é mais difícil? Se é a deficiência física ou se é a deficiência... E ele chama aqui o preconceito como uma deficiência, né? A deficiência do preconceito. E o CCEU
que vive na pele, que sente na pele essa questão de ser um cadeirante. Você concorda que o preconceito ainda é pior, é maior, é mais nocivo? Não só concordo, como informo a ele que dentro da legislação existe um termo técnico para isso. Maior do que as barreiras físicas de acessibilidade que a gente tem, o maior preconceito a maior barreira que a gente tem são as barreiras atitudinais, que são aquelas que agregam o preconceito e como você é tratado. Uhum. Eu não tive e nem tenho nenhuma dificuldade com relação à minha deficiência, mas já com a orientação sexual doeu muito. Até eu começar a me aceitar. Dizem que falar, é por isso também que eu criei o projeto. Uhum. Como eu falei, não é uma questão de expor por expor, Entendi. mas criar o projeto e falar a respeito disso faz parte do processo de se aceitar. Agora, a exposição, ela vem com uma consequência. Eu não vou dizer para você que não. Eu não quero sucesso. Quero. Uhum. Quem é que não quer ter o progresso, ser reconhecido por algo? Agora eu quero que esse progresso, seja uma consequência da minha vida que toque as pessoas. Mas a maior barreira é o preconceito e ele está até dentro de nós e muitas vezes a gente se deixa levar por ele e aí precisa criar mecanismos para barrar, estacar e não disseminar essa cultura. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, por Sim. favor. Pelo que eu entendi, até hoje... Qual é a sua idade, Cecil? 34 anos. 34 anos. Nesses 34 anos de vida, pelo que eu entendi, você foi muito mais aceito pelo fato da deficiência do que depois que expôs a sua orientação sexual. É isso que você está dizendo? É isso. Então, quer dizer, nós estamos diante, quando você falou a sociedade, me permita dizer parte dela, né? Porque eu tenho certeza, se eu estiver errado, me corrija. Eu tenho certeza que nessa sua caminhada, ou nessa sua revelação, como você me falou lá no WhatsApp, eu tenho certeza que você encontrou muitas críticas, barreira, perseguição, alguém até talvez te bloqueou, ou deixou de falar com você, ou ignorou, mas eu acredito que, por outro lado, também teve pessoas que chegaram e disseram: Cecil, eu sou seu amigo. Independente se você é cadeirante ou deixar de ser, estou falando uma força de expressão, né? Sim. Ser cadeirante ou deixar de ser, independente se a sua orientação sexual é igual ou diferente da minha, independente se você escreve poesia e eu odeio poesia, eu acredito que muitas pessoas também continuarem sendo seus amigos, lhe respeitando pelo seu padrão, pela sua inteligência, pela sua sinceridade. Uma das coisas que eu já lhe disse, né, que eu mais admiro em você é porque você é sincero, você tem caráter, você tem personalidade. Então, tem isso, teve uma parte que, tipo, sei lá, agora a partir de hoje vai ser diferente, e teve outros que continuaram lá. Como é que foi essa... Bem, na verdade, as pessoas ainda estão assimilando. Minha família ainda está assimilando. Parte da sociedade, né, que não entende, ainda está assimilando. Certo. Mas era por conta dessa parte da sociedade que eu sofria. E aí, por conta disso que eu resolvi compor a outra parte da sociedade que está lutando e que está... E quando eu passei a expor, eu encontrei outras pessoas que também passam pelas mesmas coisas. E aí eu me senti mais acolhido e vi que eu estou no rumo
certo, ou pelo menos para respeitar quem acha que é errado, eu tô no rumo que eu quero para mim. Uhum. E eu vivia infeliz. Inclusive, eu também, nesse mês de Setembro Amarelo, eu também tentei me matar por 3 vezes. E não pela minha deficiência física, mas pela questão da minha orientação sexual. Porque era um tormento conviver com isso e como se fosse um peso. E aí também veio a poesia para tratar de forma mais leve. Eu estou me sentindo mais completo. Uhum. Claro que eu ainda tenho muita coisa para realizar. A página ainda está no começo, mas preenche uma lacuna que precisava ser preenchida. E eu estou me sentindo no lugar aonde eu preciso estar. Inclusive, um dos apoios que eu recebi, vou citar aqui 2, Fica à vontade. porque são pessoas que estão me auxiliando nessa empreitada. Então, assim, quando eu fui pensando em como seria que eu viria a falar isso, ou a fazer isso, né? Sair de uma profissão tão mais aceita da sociedade para ser criador de conteúdo digital. Eu fui pensando como é que eu faria essa transição. E aí foi vendo os vídeos e os depoimentos do ator Carmo Dalla Vecchia, que também se assumiu, quer dizer, se assumiu não, revelou, noticiou para o Brasil e para o mundo em 2021, durante a pandemia, que ele era gay. E por que eu digo que ele não se assumiu? Porque as pessoas que convivem com ele já sabiam. Então, ele soube da ideia e me incentivou. Eu não estou sendo um João vai com os outros. Certo. Porque, como eu falei, cada detalhe tem eu. Mas ele também tem visibilidade. Ele tem 1.200.000 seguidores no Instagram. Uhum. E eu também vou chegar lá. Mas o projeto não é sobre ele, não é sobre nenhum artista que eu admiro, é a respeito, ou melhor, não é a respeito dele, não é a respeito de nenhuma pessoa que eu admiro, mas é a minha vida retratada ali. Certo. E outro é o Jorge Luiz Brasil, que é editor-chefe e diretor do site Mais Novela, que viu que a minha vida daria um bom folhetim. E não sei se mexicana, com os desfechos previsíveis, ou se globais, Eita. que a toda hora muda. E a gente se surpreende a cada capítulo. Eu espero que eu seja global. Quando eu fui no programa da Fátima Bernardes para assistir, ela falou, volte mais vezes. Aí eu falei, eu vou voltar, aqui é minha casa. Olha aí. Só que eu não imaginava que eu voltaria falando a respeito de mim. Uhum. Eu pensava que era exercendo alguma arte, alguma coisa, mas agora, depois de tudo isso que eu passei,
eu quero dizer para as pessoas, a minha vida importa e a sua também. A sua também, Davi, é Davi, né? Davi. A vida de todos nós importa, independente da cor, independente da classe. E se a gente buscar, a gente chega aonde a gente quer. Muito bem. Conversamos aqui com o Ceceu. O nome dele é Dirceu, mas eu perguntei, ele disse, não, eu quero que você diga é Ceceu mesmo. Então, é o nosso amigo Ceceu. Abraçar aqui seu Firmino, não é isso? Firmino, né? Um grande abraço. E assim, Ceceu, eu falei muito aqui como profissional, agora eu vou falar como amigo. Sim. Você pode ter certeza. Eu não vou lhe prometer toda hora, todo instante, tá trocando mensagem, tá na festa do Ceceu, tá passeando com o Ceceu. Isso aí eu não posso lhe prometer porque a gente tem uma vida agitada. Mas eu quero que você saia daqui, isso já foi dito, mas eu quero que fique mais claro. A minha amizade, o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração que eu sempre tive por você, não mudou zero. Continua a mesma coisa, conte comigo. Quando você tiver em algum momento um projeto ou algo assim que vai impactar a vida de alguém, ou aí, como você disse, de repente a sua história, olha, o diretor de novelas da Globo aí me chamou para vamos escrever aí, né, um caso verdade, uma coisa e tudo. Se você precisar do nosso espaço aqui, como eu lhe digo, não vai ser toda hora, todo instante, mas pode contar com a gente. E a minha amizade, o respeito da minha família, que você conhece, minha esposa também, continua a mesma coisa, certo? Sim. E outra coisa, com relação a essa questão que você falou do Setembro Amarelo, né? Não só pessoas como você, com seus sentimentos, com seus pensamentos, mas nesse momento pós-pandemia, muitas são as pessoas que estão assim meio, né, desajustadas, meio ali pensando besteira e tal e tal. Não se sinta menor do que ninguém por ter pensado isso, mas também sempre se lembre, se você encontrar 5 motivos para fazer algo ruim para sua vida, olha para o outro lado que eu tenho certeza, eu lhe garanto que você vai encontrar centenas de motivos para continuar. Sim. Tá certo? Tudo Porque você é um filho de Deus. Ele o ama. Assim como ele me ama, como ama o Davi, como ama o seu Firmino, ama todos nós. Então, cara, continue na sua luta, continue nessa sua disponibilidade de ajudar os outros, que é uma das coisas que eu mais vejo no Ceceu, é aquela coisa de o que é que eu posso fazer por aquele, o que é que eu posso fazer por aquele outro e tal. Então, meu irmão, parabéns pela sua luta, pela sua coragem, pela sua superação. E você sabe, né? Você tem um amigo rei aqui do peito. Sim. E eu peço a todas as pessoas que me sigam nas redes sociais. No Instagram, eu estou com @a cadeira colorida. Certo. E o pessoal é o de seu Firmino, mas o meu foco é nesse projeto. Certo. E eu concordo, agradeço com o que você falou. Tudo é uma questão de ângulo. Isso. E eu sempre fui uma pessoa que amou a minha vida. Por isso que eu tentei 3 vezes, mas em nenhuma das vezes eu cheguei até o fim. E agora decidi ressignificar com essa página. E assim, quando a gente se aproxima cada vez mais e mais do que a gente revela a nossa essência e fica mais autêntico, mais verdadeiro. Então, quem quiser ir embora, pode ir. Eu não estou obrigando ninguém a concordar comigo, mas eu tenho certeza que tem gente que quer ficar. Sim. E quem a gente precisa dialogar para desmitificar os rótulos que criaram a nosso respeito. Uhum. Justamente por essa parte da sociedade. Quando eu falei no começo
da sociedade no geral, é porque a maioria a gente sabe que é dessa forma. Por N questões que nem precisa a gente aqui enumerar. Mas aí você foi feliz ao ter me lembrado, porque por essas pessoas que me acolhem e por essas pessoas que precisam de mim, é que eu faço o projeto. Eu sozinho não teria como tocar um projeto desse se eu não tivesse tocado o coração de mais de 700 seguidores, que é o que eu já tenho no Instagram, em pouco menos de 2 meses. Que coisa Então boa. é isso. Muito grato. E contem comigo também, na medida do possível, se a rádio precisar de alguma coisa para divulgar, eu também coloco aqui a cadeira colorida à disposição Tá bom. da Voz FM para o que vocês precisarem. E o público também, se vocês quiserem, entrem lá nas redes sociais, me procurem, que eu vou responder a todos. Ainda tá dando tempo de responder todo mundo. Ele diz ainda porque daqui a pouco o homem tá aí internacional, velho. É porque a minha esperança é que o projeto se desenvolva. Claro, claro. Então, é por isso que eu digo, ainda tá dando tempo. Mas quando tiver uma atividade mais formal e mais encabeçada, aí eu vou contar não só comigo e com meu pai, mas com uma equipe Ótimo. que possa estar me auxiliando e vendo como é que eu atenda aos meus fãs, que eu criei também um nome para eles, já que é a cadeira colorida. Aí eu digo, quem me segue e quem me apoia é um colorido. Eita, velho. Muito bem. Então, assim, beijos e abraços coloridos para a sociedade, eu estou aqui. Firme, forte e determinado. Buscando essa força e buscando essa firmeza, porque ser firme é ser justo e fiel. E quem é dessa forma é só Deus. E a gente precisa reconhecer, como você falou, nós somos filhos de Deus. Sim. Então, eu tenho um superior. E aí eu peço a Ele que me ilumine, que me dê forças para atravessar. E aí tem uma música que fala assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Onde eu chego, eu tô sentado, mas eu sempre me levanto do jeito que eu posso, porque eu tenho um Deus e tenho quem já sente a minha verdade. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que Ele não desistiu de mim. Então, se Ele não desistiu de mim, quem sou eu, dentro da minha pequenez, para desistir? Eu só tenho e só espero que eu viva um dia de cada vez, com esperança e confiança de que dias melhores irão. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, contemos
com a arte. E aí, agora, meio que improvisado, eu rimei. Né, assim, pra você ver como é tão natural que quando eu penso que eu já tô rimando. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Seu Firmino, grande abraço. Tudo de bom. Estamos sempre aqui, tá? E obrigado por essas mensagens, por essa lição de vida. E até uma próxima vez. Tá bom, meu irmão? Muito grato e Deus abençoe a todos. Beijos e abraços coloridos. Amém. Olha, 12h mais 44 minutos. Vamos para o nosso intervalo comercial e já a gente retorna com as últimas informações de hoje do Cidade 97. Aguarda aí. Programa Cidade 97. Voz FM. A rádio que ouve você. Se você procura uma assistência técnica qualificada, compromissada, ética e profissionais com experiência de mais